Fala aí galerinha, tudo bem com vocês? Professor Marques aqui contigo para a gente fazer um exercício dessa vez sobre termoquímica. Mas já vamos deixar de cara aqui porque senão no final você esquece. Deixa aí o seu like, se inscreve aí no canal, tá bom? Vamos combinar no começo, se você não gostar, no final você tira o like. Combinado? Maravilha! Então bora lá, a gente vai, como eu comentei, né, a gente vai fazer um exercício sobre termoquímica, tá? E esse exercício ele é bem legal porque envolve muita interpretação do texto. As informações estão ali, mas você precisa tirar elas de dentro do texto, tá bom? Então, bora lá, vamos mudar aqui a tela, ó. Então você tem aí, ó, combustível é uma substância química que libera calor durante uma reação de combustão. A combustão é denominada completa quando este combustível é oxidado ao máximo. Para se determinar a quantidade de calor liberado em uma combustão completa, faz-se necessário calcular a variação de entalpia de combustão. Então já tem uma dica aí. O que você vai ter que fazer? Calcular o ΔH de combustão dessas espécies que ele envolver aí. Maravilha. Então vamos lá. São dados os calores de combustão a seguir dos seguintes compostos. Então você tem ali o calor de formação do CO, o calor de formação do CO2 e o calor de formação da água. Maravilha. Vamos para a segunda parte aqui, ó. Ele coloca lá para nós. Partindo-se de 180 gramas de uma mistura combustível, sendo a quantidade em mol de H2 4 vezes a quantidade do CO, quando completamente queimada, liberará. Então aí a gente tem 5 alternativas. Maravilha! Eu vou mudar a tela aqui de novo, olha lá que beleza, e vamos começar a tirar algumas informações. Bom, ele já deu a dica para nós aqui, né, de que a gente vai ter que trabalhar um pouco com o quê? Com a variação de entalpia de combustão, ou seja, trabalhar com a combustão das espécies que ele está falando. Legal, vamos lá para mais uma informação que ele deu aqui, ó. Olha só, partindo-se de 180 gramas de uma mistura que tem H2 e CO. Então você tem uma massa total de 180 gramas. E ele disse mais uma coisa. Ele disse o seguinte, que o número de mols de H2, ó, o número de mols, a quantidade em mol do H2 é 4 vezes a quantidade do CO. Então, o número de mols de H2 é 4 vezes o número de mols de CO. Maravilha? Beleza. Como é que a gente vai chegar no resultado final? Ele quer saber quanto essa mistura libera de calor. E ele já deu a dica no texto que você tem que trabalhar com os calores de combustão das espécies. Quem são os combustíveis? O CO, que ele citou aqui para nós, certo? E o H2. Então a gente tem que pensar nas reações de combustão dessas espécies. Então vamos bolar aqui, ó, a equação de combustão do CO. Então o CO, quando sofre combustão, ele vai estar reagindo com o quê? Combustão é uma reação com O2. Então esse cara vai estar reagindo com o gás oxigênio. Tá, e ele vai produzir o quê, Marx? Bom, a gente está falando aqui, ó, em combustão completa, certo? Na combustão completa, no caso aqui do CO, ele vai a CO2. É muito comum a gente falar disso também para hidrocarbonetos, né? No hidrocarboneto, quando sofre combustão completa, ele vai a CO2 e água, certo? Aqui não é um hidrocarboneto, né? É o monóxido de carbono, um óxido, então ele vai a CO2. Então a gente precisa desse ΔH. A gente tem que determinar o ΔH dessa reação. Marx, como que eu calculo o ΔH de uma reação? Tem 3 formas, tem aulas aí no canal sobre isso, tá? Mas uma delas é que a gente faça o ΔH como sendo a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Beleza? Sendo que nós temos aqui o CO2 como produto e essas duas espécies aqui como reagente. Beleza, então vamos fazer. Então o ΔH vai ser a entalpia do produto, que é a entalpia do CO2, menos a dos nossos reagentes, que seria a entalpia do CO mais a entalpia do O2. Ô Marx, mas tá tudo certo isso aqui? Não. A gente precisa fazer um lance que se chama balanceamento de equações. Você
está vendo que essa equação aqui, ó, não está balanceada? Você tem um carbono no começo e um no final, tudo bem. Só que oxigênio você tem 3 no começo e 2 no final. Então a gente tem que multiplicar aqui, ó, por meio, certo? Porque daí meio vezes 2 dá 1. Então fica um oxigênio do O2 mais um daqui iguala com o CO2 do final. Maravilha. Então agora que está tudo certinho, não esqueça de multiplicar aqui, ó, certo? Então vai ser o ΔH como sendo a entalpia do CO2, porque é um só, menos a entalpia do CO, que é 1, e meio da entalpia do O2. Beleza. Como é que eu calculo esse ΔH agora, Marques? Ué, você vai pegar as informações que ele te deu. Vamos dar uma olhada lá nos dados que ele nos deu, ó. Tá aqui, deixa eu sair da frente aqui, calma aí, olha lá. Então você tem a entalpia do CO e a entalpia do CO2. Ele já deu, ó. Menos 394 para o CO2, certo? E menos 110 para o CO. Então vamos voltar para cá e a gente, deixa eu voltar aqui também, e aí a gente volta para cá. Ó. Então o CO2 é menos 394 menos, daí o CO é menos 110 mais meio do valor do O2. E Marques, se a gente olhar aqui, ó, não tem o O2. Por que não tem o O2, hein? Marques, por que não tem o O2? Bom, aí eu te devolvo a pergunta. Por que não tem o O2? Porque ele é uma substância simples no estado padrão. E toda substância simples no estado padrão tem valor de entalpia igual a 0. Maravilha? Então aí é só a gente resolver isso aqui, ó. Então o ΔH vai ser menos 394, daí menos e menos aqui, ó, vai ficar mais 110. Então, no fim das contas, o ΔH da reação do CO vai ser menos 284. Os dados estão em quê? Em quilojoules por mol. Então, quilojoules por mol. Maravilha? Beleza. Só que são dois combustíveis. Se a gente vê lá, ó, ele falou de uma mistura de CO, que a gente já fez o cálculo, e H2. Então a gente precisa fazer também para o H2 sua reação de combustão. Então vamos lá. H2 mais O2 vai dar o quê? Vai dar água no processo de combustão, certo? H2O. Beleza? Joia. Bom, ele deu o valor para nós aqui da água, certo? Está aqui, ó, água gasosa menos 286 kJ por mol. Maravilha. Só falta a gente fazer o quê? O balanceamento. Tem 2 hidrogênios no começo, 2 no final. Aqui tem 2 oxigênios e no final tem 1, então a gente multiplica aqui por meio. E aí a gente vai para o ΔH dessa equação, que a gente vai fazer do mesmo jeito. Produtos menos reagentes. Então vai ficar lá, ó, entalpia da água, que é o produto, menos a entalpia do H2 mais metade da entalpia do O2. Ô Marques, eu realmente preciso fazer isso? Ah, você já sacou. Não, ó, isso aqui é uma substância simples, o valor dela é 0. Isso aqui é uma substância simples, o valor dela é 0. Quanto é que vai dar o ΔH nesse caso aqui? Vai dar o próprio valor da água que ele forneceu para nós e que eu vou ter que sair da frente aqui para você enxergar, ó. Então tá lá, ó, a entalpia de formação da água menos 286. Maravilha? Menos 286. Tranquilex? Beleza. Então já vou voltar aqui. Então ΔH no caso da combustão do H2, né, é menos 286 quilojoules por mol. Por mol de quê? Por mol de H2 que eu queimar, certo? E aqui em cima é por mol de quê? Por mol de CO que eu queimar. Legal, mas Marques, ainda não cheguei no final. Como é que eu vou saber quanto que libera de energia? Eu achei quanto que 1 mol de CO libera, quanto que 1 mol de H2 libera, mas quanto que no todo essa reação vai liberar? Então a gente tem que usar uma outra informação que ele deu, que é essa daqui, ó, que a massa total do sistema é de 180 gramas, certo? Então vamos pensar numa coisa aqui, ó. A massa total que eu tenho nesse sistema é a massa que eu tiver
de gás hidrogênio mais a massa que eu tiver de CO, beleza? A massa total ele deu informação para nós, ele disse que essa massa total aqui ó, é 180, certo? Então essa informação aqui a gente tem. E aí ele deu uma outra informação que não está relacionada com massa, que é essa daqui, ó, que o número de mols de H2 é 4 vezes o número de mol de CO. Tá, Marcos, mas na equação tá massa. Tudo bem, tá massa, mas vamos pensar uma coisa aqui. Número de mols, ou quantidade de matéria, não é a massa sobre a massa molar? Não é isso? Então a gente pode pegar essa massa molar e jogar para o lado de cá, ó. Então a massa de uma espécie é a sua quantidade de matéria, o seu número de mols, vezes sua massa molar. Ah, legal! Então eu posso dizer que a massa de gás hidrogênio é igual ao número de mols de hidrogênio vezes a massa molar do gás hidrogênio. E eu posso também dizer que a massa de CO é igual ao número de mols de CO vezes a massa molar do CO. Opa, legal, Marcos. Então vamos fazer essa substituição. Então olha só, aqui ó, no lugar da massa de H2, eu vou colocar número de mols vezes massa molar do H2. Então vai ficar que 180 é igual ao número de mols de H2 vezes a massa molar do H2. Mais, aí aqui ó, na massa do CO, a gente vai substituir por número de mols de CO vezes massa molar do CO. Opa, tá ficando bom isso, hein? Vamos pensar uma coisa aqui. A massa molar de uma espécie, como é que a gente chega nela? Por exemplo, H2, qual é a massa molar? Bom, a massa do hidrogênio é 1 vezes 2 átomos, então a gente tem 2 gramas por mol. Essa é a sua massa molar. Ah, Marcos, mas eu não tenho esses dados. Isso aqui você pegaria na tabela, a massa molar do hidrogênio. Assim como para o CO, você pegaria a do carbono, que é 12, mais a do oxigênio, que é 16, e você chegaria aqui a 28 gramas por mol. Maravilha? Opa, legal! Então, ó, já achei isso aqui. Então, eu vou ter que 180 é igual ao número de mols de H2 vezes 2, que é sua massa molar, mais o número de mols de CO vezes 28, que é a sua massa molar. Poxa, Marcos, mas a gente está com uma equação de duas incógnitas. E aí? Bom, e aí a gente vai pensar num outro dado que ele deu, que foi esse aqui, ó. Olha que massa. Ele falou que o número de mols de H2 é 4 vezes o do CO. Ah, então a gente pode trocar aqui, ó. No lugar de número de mols de H2, a gente pode colocar que é 4 vezes o número de mols de CO. Não pode? Olha só. Ó, o número de mols de H2 é igual a 4 vezes o de CO. Então eu posso trocar. Então vai ficar 180 é igual a 4 vezes o CO vezes 2 mais 28 do número de mols do CO. Então aqui vai ficar 180 é igual a 8 número de mols do CO mais 28 número de mols do CO. Então, 180 é igual. Olha só, 8 aqui, ó, mais 28 daqui dá quanto? 36. Então, é igual a 36 do número de mols de CO. Então, a gente vai chegar que o número de mols de CO é igual a 180 sobre 36. Quanto é que dá isso? 180 dividido por 36 vai dar 5, certo? Belezeira? Ó, se fosse 18 por 36, daria meio, 0,5. Mas não é 18, é 180, 10 vezes mais. Então dá 10 vezes mais, não dá meio, dá 5. Ai, Marcos, você complicou minha mente. Então faz do jeito que você achar mais fácil. Maravilha? Então beleza, ó, a gente achou o número de mols que tem de CO nessa mistura. Ah, que ótimo! Então agora a gente já consegue resolver, porque olha só,
eu sei o quanto que 1 mol libera de energia, eu posso fazer uma regra de 3 e ver quanto que 5 mols liberam. E para o hidrogênio também, ó, porque a gente já tirou o seguinte, o número de mols de hidrogênio não é 4 vezes o do CO? Então vai ser 4 vezes 5, ou seja, 20 mols de gás hidrogênio. Ah, maravilha! Então vamos para essa parte do exercício, ó. Vamos pensar aqui no CO, a informação que ele deu, que a gente chegou, né, é aqui, ó, 284 kJ para cada mol. Então são 284 kJ de energia liberada para cada 1 mol de CO. Mas nós vamos trabalhar com 5 mols de CO. Então aqui vai dar X. Então x vezes 1 é igual a 5 vezes menos 284. Então, x é igual, para eu não errar as contas aqui, já fiz isso aqui anteriormente, dá 1420, menos 1420 quilojoules. Beleza, só que a mistura também tem o quê? Também tem o gás hidrogênio, H2. Quanto que o hidrogênio libera? Está aqui, ó, 286 kJ por mol de hidrogênio queimado. Então, liberam-se, né, o sinal de menos, 286, prof. 286 quilojoules para cada 1 mol de gás hidrogênio. Mas não é 1, são 20 mols. Então, aqui vai dar, vou chamar de Y. Então, vai ficar Y vezes 1 é igual a 20 vezes menos 286. Então, essa vai dar menos, já fiz anteriormente também para não dar BO, 5.720 quilojoules liberados. Tá, então qual é a energia total liberada? A energia total liberada é o que o CO libera, que é o X, mais o que o hidrogênio libera, que é o Y. Então a energia total liberada vai ser menos 1.420 mais menos 5.720. E aí a nossa energia total vai dar 7.140 negativo, porque menos e menos aqui vai dar menos, certo? Vai dar uma soma desses dois valores aqui, ó. Menos 7.140 quilojoules de energia liberada. E aí, 7.140 quilojoules de energia liberada vai ser resposta B de Boston. Boston. Tranquilex? Belezeira? Chegamos aí na nossa resposta B para esta questão. Note, como eu falei lá no começo, ela dependeu bastante de interpretação, né? De você procurar os dados. Não é aquela questão, ah, tá tudo aqui, pode substituir. É cuca no lance. Maravilha? Bom, gente, é isso aí. Espero que eu tenha ajudado você. Se você não deu o seu like lá no comecinho, dê o seu like aqui agora. Inscreva-se no canal, isso vai ajudar muito o nosso trabalho, tá? E se você quiser todo o conteúdo organizado e gratuitamente, entra lá no professormarques.com.br. Todas as minhas aulas estão lá, disponíveis de forma gratuita para você. Maravilha? É isso aí, um abraço, cuidado na rua e que Deus abençoe as nossas vidas sempre. Tchau e até a próxima!